Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast em Engenheirar, promovido pelo Instituto Engenheiro Joaquim Corrêa. Esse podcast ele tem o apoio da ABCP, da Tecomate Engenharia e da construtora Fama. Gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que ele é muito atual e recorrente na nossa construção e na nossa comunidade, que é a manifestação patológica em revestimentos cerâmicos de fachada, mais propriamente em revestimentos cerâmicos aderidos. E para conversar sobre esse tema, a gente tem a oportunidade de trazer hoje o professor Ângelo Juste da Costa e Silva, mestre, doutor na área e que tem mais de 25 anos de experiência na execução de projetos de revestimento cerâmico de fachada, com mais aí de 1 milhão de metros quadrados projetados e executados. Seja bem-vindo, professor Ângelo. Olá, João. É um prazer estar falando com você sobre esse tema hoje aqui. Eu tenho certeza que a gente vai tratar de muitos temas interessantes e que possamos contribuir aí com a engenharia pernambucana para tentar elucidar um pouco desses traumas que tanto assolam aí algumas construtoras e principalmente alguns condomínios, né? Afinal de contas, as edificações estão envelhecendo. É necessário a gente pensar no comportamento desses edifícios ao longo dos anos, e um revestimento, por natureza, ele tem uma vida útil, né, menor do que a vida útil do próprio edifício, portanto, é preciso pensar no comportamento desses revestimentos ao longo dos anos e dos usos da edificação. Portanto, no caso de revestimentos aderidos de fachada, existe um dano à imagem do prédio, assim como existe um dano também, vamos dizer assim, físico, né, no eventual descolamento. Então, realmente, eu acho que é um tema que cabe a gente conversar um pouquinho aqui hoje. Ótimo, professor. Pessoal, antes da gente começar o nosso bate-papo, se liga aí no vídeo que a gente vai mostrar sobre um estudo de caso referente a essas manifestações patológicas que ocorrem em revestimentos cerâmicos de fachada. Esse prédio foi entregue em 2013. Tá? Eu mudei para cá em 2014 e em 2015 já começou os vazamentos na fachada do condomínio. Segundo os relatos da experiência que a gente mandou fazer, o rejuntamento da fachada não foi adequado e por isso 3 anos do prédio, entre 2 e 3 anos, já começou a cair cerâmica e o meu apartamento ele começou a ter vazamento nos quartos. No inverno, esse inverno foi muito rigoroso, eu tive que dormir na sala, colocar os colchões na sala, porque os quartos ficou inabitável. Eu perdi móvel, tem um vizinho também que perdeu móvel, né? E esses vazamentos, eles aumentam a cada ano que passa. Aquela tela existe por conta das cerâmicas que estavam caindo, um risco de vida grande lá embaixo. Caiu, inclusive, uma cerâmica, né, em um carro de um morador, que danificou bastante o carro. E a gente colocou essa tela de proteção em toda a área que cobre a saída do prédio de pedestre e o estacionamento da garagem da parte superior do prédio, que é descoberto. O problema daqui da cobertura do prédio são vários. E tem bastante vazamento. A manta que foi colocada não foi colocada como deveria ser, assim fala o laudo do perito, né? E como também a cerâmica em cima na caixa de água, que está toda se deslocando da parede, está caindo, e a gente teve que entrar com ação contra a construtora, que nessa ação a gente já ganhou, inclusive, em todas as esferas, mas não conseguimos receber. O perito da Justiça fez um laudo, que nesse laudo a gente gastaria R$1.300.000 há 5 anos atrás. E como a gente teve êxito no ganho da ação, mas não conseguiu receber, a gente fez uma taxa extra e está fazendo todo o serviço da fachada do condomínio. Olha para isso.
Apartamento 2302, olha a situação. Olha a parede como está molhada. Então, gente, como nós vimos, né, a gente teve a oportunidade de observar uma edificação vertical aí de múltiplos pavimentos com uma série de problemas que estão aflorando aí no revestimento cerâmico de fachada e também que afloram em outros sistemas e subsistemas em virtude de algum tipo de falha no revestimento cerâmico de fachada e na sua conjugação com outros sistemas. Professor, desses anos todos que o senhor tem vivenciado aí, imerso nesse mundo da engenharia, nessa parte de projeto de revestimento cerâmico de fachada, e como a gente viu no caso do vídeo, quais são os principais problemas que o senhor tem observado ao longo desses anos e aqui, prioritariamente, na cidade do Recife? Veja, na verdade, esses problemas de revestimentos em fachadas não é algo novo, né? É algo que já existe há muitos anos aqui na cidade, não só aqui em Recife, mas, na verdade, em várias cidades no Brasil. E o caso que nós vimos, é lamentável a gente imaginar uma edificação dessa em que é preciso você colocar um aparato de proteção para as pessoas poderem entrar no apartamento, nas áreas sociais do condomínio, com o risco de levar uma cerâmica bater na cabeça, enfim, causar um transtorno até físico para as pessoas. Então, o bom é que as coisas têm melhorado, né? A gente, como você falou, desde 98 que a gente atua nessa área e já foi bem pior, né? Já foi muito mais crítico esse problema de descolamento, de manchamento, de filtração. As coisas têm evoluído, mas ainda não está resolvido, está longe de ser resolvido, né? Especialmente aqui em Recife, a gente tem a cultura do revestimento cerâmico aderido em fachada. Em verdade, no Nordeste todo se usa muita cerâmica aderida nas fachadas e, logicamente, se você tem mais uma camada, que é a própria placa cerâmica, a probabilidade de problemas aumenta, porque se existem interfaces entre a cerâmica, a argamassa colante, entre a argamassa colante e o emboço, entre o emboço e a base. Então, são mais camadas que estão sujeitas à ocorrência do problema. De todo modo, se a gente fosse fazer um histórico aqui, é uma conversa muito comprida, né, para dizer o que já aconteceu, deixou de acontecer aqui. Como eu disse, existem problemas, mas já foi bem pior. A gente tem conseguido avançar. E respondendo objetivamente a sua pergunta, talvez aquele problema que mais nos preocupa é a questão do descolamento, né, ou a queda, falando no português bem claro. Uma cerâmica que caia da fachada, ela causa como eu disse também, um problema com a imagem, não só da construtora, mas dos usuários, né, porque aquilo ali é o cartão de visitas do edifício, é a sua fachada, além de um risco para os usuários. Então, essa questão da queda, do descolamento, é algo muito preocupante, né? Além disso, existem também outros problemas, como, por exemplo, manchas, geralmente de cor branca, que são as eflorescências, problemas de fissuração e, consequência disso, muitos problemas também de infiltração de água para os ambientes internos. É importante destacar aqui, João, de forma introdutória, que, embora o revestimento faça parte de uma edificação como tudo, de um grande sistema, mas muitas das vezes o revestimento ele apenas representa, digamos assim, ele demonstra um problema que vem da base. Porque se você tem um envelope, que é o próprio revestimento, na hora que esse revestimento está com uma falha, não obrigatoriamente a falha é do revestimento. Se existe uma falha na base, essa falha na base, na alvenaria, por exemplo, ou na estrutura de concreto, ela vai refletir no revestimento, mas não obrigatoriamente é uma falha do sistema de acabamento. Então, se a gente pudesse elencar, eu falaria aqui queda, que é o descolamento, problemas de manchamento, infiltração de água e fissuração. Perfeito, professor. Como a gente diz às vezes nos bastidores lá do escritório, né, a conta chega, né, para todo mundo. E na construção civil, quando você vai entrar no famoso pós-obra de uma construtora, né, você tem lá listas de chamados, né, e
O primeiro item da lista de chamado de uma edificação recém-entregue são problemas oriundos a instalações prediais, normalmente vazamento de instalações hidráulicas. O segundo é problemas de oriundos do revestimento cerâmico de fachada. Se você não se cerca de boas práticas de engenharia para executar esse sistema, pode ter certeza que esse sistema, ele tão logo, de forma precoce, ele vai sinalizar com algum tipo de problema, né? Seja de infiltração, né? Primeiro, seja uma fissura, que por essa fissura vai ocorrer uma infiltração e que por essa fissura pode ocorrer um descolamento, né? Ou como a fluorescência que o senhor mesmo pontuou, e outros problemas, como um problema de uma execução de junta, né? Um craquelamento e por aí vai. Então, dando seguimento aqui ao nosso papo, professor, e em virtude de que a ideia, né, a ideia e o sucesso de uma boa construção é que você, quando concebe ela não venha a apresentar problemas e manifestações patológicas, né? Dentro desse tripé aí da base de uma boa construção, que seriam materiais, né, projeto e mão de obra, né? O que é que o senhor tem como visão aí que pode-se fazer uso para mitigar a ocorrência de problemas futuros no revestimento cerâmico de fachada? Na verdade, assim, esses cuidados, né, via de regra, quando as construtoras começam a desenvolver um projeto, ou contratar uma empresa para desenvolver um projeto, ou cuidar de treinamento com a equipe, esse tipo de coisa, isso já denota uma preocupação da empresa com a execução da fachada, né? Então, é muito importante saber que, na hora que a construtora ela parte para esse tipo de iniciativa, o resultado costuma ser positivo, não só por conta de, como você falou, de projeto, de mão de obra, da própria escolha adequada dos materiais, mas isso já denota que a construtora está preocupada com o sucesso daquela fachada e, na maioria das vezes, ela vem com essa demanda em virtude de alguns insucessos. Então, como eu disse, aqui em Pernambuco, né, a gente tem essa cultura de revestimento cerâmico de fachada, e os primeiros projetos que nós fizemos datam de 1998, então já vão aí quase 25 anos que a gente fez o primeiro projeto aqui. E naquele período, lá no final da década de 90, existia uma quantidade enorme de prédios com descolamentos em cerâmica. E aí as construtoras começaram a procurar resolver esse problema. E lógico que quando você pensa não só em revestimento cerâmico de fachada, em qualquer sistema, a base para começar a resolver o problema é um bom projeto. Então você tem que ter um projeto, né, descritivo de quais são os materiais apropriados, quais são os cuidados que devem ser feitos para evitar que eventuais tensões oriundas da base sejam transmitidas para o revestimento, além das ações de controle tecnológico. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando o pessoal nos contrata para fazer o projeto, além do projeto em si, o simples fato dele ter aquela autonomia, aquela liberdade de ligar, mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, aquela coisa do dia a dia. O projeto ele não é só o papel que chega lá para o cidadão executar. É ele ter aquela oportunidade de conversar, de receber uma visita de um consultor, e assim você vai ganhando musculatura, vai ganhando experiência. O próprio construtor ele vai avançando nisso. Então, para elencar aqui a tua pergunta, eu diria o seguinte, que o sucesso de um bom revestimento, ele envolve um projeto executivo bem elaborado, né? O bom é que existe uma norma brasileira que orienta isso, embora a norma ela não seja absoluta, ou seja, existem alguns itens que estão presentes, que são adotados nos projetos, mas que não estão contemplados em norma. Então, é um bom projeto, como consequência de um bom projeto, uma especificação adequada dos materiais, né, materiais que sejam apropriados para aquele uso, uma execução correta, né, pela equipe de mão de obra. Então, não adianta você ter um material apropriado, um projeto bom e execução ruim. E as operações de uso e manutenção também são importantes, né, principalmente, nesse caso, por parte do usuário. Então, são esses 4 grandes itens, que aí eu não me refiro somente à parte de fachada, revestimento de fachada, alvenaria, estrutura, tudo
ao meu ver, tem esses 4 pontos aí que a gente pode aqui, se você achar pertinente, destacar um pouquinho cada um de forma mais detalhada. Pronto, só para a gente poder entrar um pouco e trazer uma contribuição para o nosso telespectador, né, para o pessoal que acompanha a gente, para um engenheiro que está contratando um projeto executivo de fachada, né, de revestimento cerâmico de fachada aderido, pela primeira vez, isso é uma coisa importante, né? E quais são os itens mínimos, né, que esse projeto ele tem que ter? Outra pergunta que eu queria fazer era a seguinte: é sempre importante, gente, que a gente tente ter a cultura de trabalhar o planejamento dentro das nossas construções. Então, muitas vezes, um fato que a gente vivencia muito dentro de escritório, dentro de obra, é que a demanda por esses projetos ela chega muito em cima da execução da atividade fim propriamente dita. Então, muitas vezes, você chega uma demanda para você fazer um projeto e a empresa vai começar o projeto na semana que vem. E aí a pergunta em cima disso é o seguinte: que outras disciplinas é tão importante que o projetista, né, de revestimento cerâmico de fachada, ele interaja para que ele possa subsidiar esses itens mínimos que tem que ter no projeto o revestimento cerâmico de fachada aderido? Na verdade, assim, eu particularmente eu acho muito interessante essa atividade de projetar um revestimento numa fachada. Porque, no fundo, a gente, de certo modo, tenta antecipar vamos dizer assim, o comportamento físico daquele prédio ao longo da sua vida. O que eu quero dizer com comportamento físico? Por mais que, para um leigo, um edifício aparenta ser algo estático, ele não é. Um edifício ele tem algum nível de deformação, né? Seja devido à ação do vento, seja devido à ação térmica, a interação entre a estrutura e a alvenaria, a acomodação, né? A sobrecarga, a acomodação do terreno, porque você pega um terreno que está lá, um terreno natural, e coloca um prédio de 30 andares em cima daquele terreno. Então, sabe lá quantas toneladas de carga são aplicadas naquele terreno e, naturalmente, aquele prédio vai se acomodar. Então, o que faz um projetista de revestimento é tentar antever aquelas movimentações, antever onde pode acontecer algum tipo de fissura e, com isso, no elemento de revestimento, você fazer uns tratamentos nos pontos críticos. Normalmente, que pontos críticos são esses? Nos encontros entre a estrutura e a alvenaria, fundo da viga e encontro entre pilar e alvenaria. Esse é o cenário. Então, o que a norma brasileira previa lá, desde 96, quando ela foi elaborada, e continua acontecendo em 2017. A utilização de juntas de movimentação horizontais a cada pavimento, no fundo da viga. E juntas verticais a cada 6 metros, meia dúzia. Então, isso vamos dizer assim, uma obrigatoriedade. Utilizar juntas horizontais a cada pavimento e juntas verticais a cada 6 metros. Esse é uma espécie de tratamento para evitar problema. Só que eu não posso considerar que um prédio de 3 andares com 10 metros de largura, vai ter o mesmo comportamento de um prédio de 40 andares, com os mesmos 10 metros de largura, com a cerâmica escura numa fachada na beira da praia. Então, para isso, é que cabe vamos dizer assim, um bom senso do projetista, em comunhão com outras disciplinas, como você muito bem abordou, a parte de alvenaria, a parte de estrutura, para ver quais são os níveis estimados de deformação, tanto da alvenaria quanto da estrutura, para aí você colocar outras soluções de tratamento além da junta, como, por exemplo, reforço com tela metálica. Então, nos projetos que são desenvolvidos, a gente utiliza alguns pontos de reforço com tela para que a movimentação que acontece na base ela não seja transmitida para o revestimento. E aí, a não transferência dessas tensões diminui a probabilidade de ocorrência de fissuras e, naturalmente, essas fissuras levariam a problemas de infiltração de água, como a gente viu no vídeo, uma alvenaria totalmente comprometida, toda encharcada por um problema, provavelmente, ou de fissuração da própria alvenaria ou uma falha na junta de movimentação, né? Então, e também evita que essa tensão gere um problema mais complicado ainda, que seria de queda do revestimento. Então, o projeto, ele é isso, né? E aí, se a gente faz um projeto aqui em Recife,
com as características locais, não quer dizer que um prédio igualzinho a esse, a gente vai ter as mesmas soluções lá no Rio de Janeiro, ou em Porto Alegre, ou em Manaus, porque é preciso considerar também as condições regionais, tanto de intempéries, né, quanto de cultura local. Então, tem situações que, por exemplo, a areia que você vai utilizar em determinado local é uma areia muito fina, então a argamassa de embolso ela tem que ter uma dosagem apropriada para aquilo, e assim por diante. E aí, lembrando que, como a estrutura, como a edificação, ela se movimenta, ela é passível de deformação, é preciso considerar também que os materiais de acabamento eles sejam acompanhem um pouco essa deformação. Eles serem muito rígidos não é bom. Uma argamassa, por exemplo, de embolso, que ela é muito tem um teor de cimento muito alto, é ruim, Muito porque ela é rica. muito rígida. Exatamente. O professor, queria aproveitar o gancho que nem sempre você ter um projeto bem detalhado vai te garantir que tua fachada não vá apresentar problemas. Por quê? Porque a fachada ela é um órgão, né, de vários outros órgãos que compõem aquele corpo lá que é a edificação. Tá? Então, atualmente, lá no setor ao qual eu faço parte, onde eu trabalho, que é na parte de inspeção, laudos, ensaios especiais, consultoria por aí em diante, a gente tem se deparado muito com problemas em revestimento cerâmico de fachada, mas oriundos de movimentação, não, de dilatação térmica do sistema de cobertura, da cobertura em si. Entendeu? Então, isso aqui é uma pergunta provocativa. No projeto de executivo de revestimento cerâmico de fachada, tem alguma informação que trate sobre tratamentos térmicos na cobertura, ou essa disciplina ela precisa ser tratada à parte pela construtora? Porque, no nosso entendimento, e o caso mostrou isso que a gente viu, né, não adianta de nada você ter um projeto executivo de fachada, executar bem feito e não cuidar das outras partes. Né? Não adianta de nada eu cuidar do meu coração se o pulmão está ruim, eu cuidar do pulmão se o coração está ruim, entendeu? Então, fala um pouco sobre isso, por favor. Na verdade, assim como na vida, né, a gente está sempre evoluindo. Então, o projeto que nós fizemos em 98, só para você ter uma ideia, João, ele foi feito no Word. Então, eu recebi o projeto lá impresso, escaneei, coloquei no Word e as informações foram escritas no Word. Hoje, esses projetos são feitos em Revit, plataforma BIM, então você consegue parametrizar as informações de uma maneira muito mais detalhada. Então, os cortes, as vistas, os quantitativos, tudo é muito mais detalhado do que era há 24 anos, quando a gente começou fazendo esse tipo de trabalho, 24, 25 anos. Então, essa questão, por exemplo, do tratamento térmico, é uma coisa que a gente começou a perceber ao longo dos anos, né, que recorrentemente havia muito problema nos apartamentos dos últimos pavimentos, sobretudo nas coberturas, o primeiro, segundo e terceiro andares de cima para baixo. Então, e aí vem mais uma questão de regionalidade, porque aqui na nossa cidade a gente vive num ambiente muito quente. E a oscilação térmica diária nem é tão grande assim como você tem, por exemplo, mais próximo lá dos trópicos, São Paulo, Porto Alegre, por exemplo, tem uma oscilação térmica diária maior. Mas a nossa temperatura média é muito alta. E aí, a gente, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, mais ou menos, a gente tem feito, sim, uma indicação para a colocação de algum tipo de solução na laje de cobertura que atenue essa movimentação térmica. Obviamente que isso vai depender do tamanho da edificação, né, do tamanho, da geometria dessa laje, mas hoje eu tenho plena certeza de que a não utilização de tratamento térmico na laje de cobertura vamos dizer assim, é um problema, que é uma falta que pode gerar um problema muito grande lá na frente, não só de descolamento, né, mas de infiltração de água, enfim, além do desconforto para o usuário lá de cima. Né? Então, com a norma inclusive a norma de desempenho prevê algum tipo de análise térmica que, na maioria das vezes, sugere a colocação desse tipo de tratamento. Então, você resolve 2 problemas de uma vez só. Tanto a redução, térmica, né,
das fissuras, de infiltração de água e de escoamento, e acaba também a questão da norma de desempenho favorecendo o desempenho térmico daquele apartamento lá na cobertura. Perfeito, professor. Então, vamos sair um pouco agora do âmbito do projeto, né? E só assim, entrar aí para a próxima etapa, que seria a execução, ainda uma coisa de projeto também, e aí poder tirar a dúvida de quem está acompanhando a gente aqui nesse podcast. Eu me recordo, né, que muitas vezes você manda um projeto para uma construtora, né? Obviamente o projeto que acredito que o senhor desenvolva, né, junto com o pessoal da Tecomate, tenha lá no memorial descritivo como deve ser o controle tecnológico, mas, via de regra, ainda sempre surge a dúvida de Ângelo, quantos pontos eu faço de ensaio de aderência aqui na minha fachada? Ela tem tantos metros quadrados. Então são dúvidas e ligações recorrentes. Em que local eu faço? Né? Então, assim, existe o controle tecnológico da execução e existe os ensaios pré-execução. Né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Veja, no que se refere à execução, existem 2 pontos de vista aí para a gente analisar. Um, que é o treinamento da equipe, né? Então, a execução propriamente dita, muito embora no nosso projeto exista a recomendação, a descrição dos procedimentos executivos, né? Mas é importante que isso seja passado para a equipe. Né? A equipe, quando eu falo equipe, é a mão de obra direta mesmo, certo? É a mão de obra direta mesmo, aquela que o pedreiro que está lá, ele tem que saber como é que ele vai, desde a mistura da argamassa colante, como é que ele vai misturar a água com aquele material, até vamos dizer assim, o assentamento da cerâmica propriamente dito. Então, isso tem que ser treinado. Né? É importante que o responsável pelo projeto vá até a obra, oriente a equipe como é que vai ser feito aquilo ali, não só a mão de obra direta, mas o mestre, o encarregado, o próprio engenheiro, para repassar onde é que vai ter a junta, onde é que vai ter a tela. Isso tudo tem que ser claramente explicado, porque senão eu já cansei de ir para obras que você está com o projeto feito e a execução não está de acordo com o que estava no projeto. Então, isso é uma questão de treinamento. E o controle tecnológico, aí é tão importante quanto. Né? Essa versão nova da norma de 2017, ela trouxe um grande avanço nesse ponto, porque ela define uma amostragem para a execução dos ensaios de aderência, que os ensaios de resistência de aderência à tração direta são o principal ensaio que a gente tem para controle tecnológico. E aí a norma prevê o seguinte, que a cada 2.000 metros quadrados, 2.000, tem que ser feito pelo menos 12 pontos de arrancamento, espalhados nesses 2.000 metros quadrados. E é importante assim, que esse ensaio ele tem que ser feito não só na cerâmica aplicada, mas antes disso, você faz 12 pontos nos mesmos 2.000 metros quadrados no embolso, tanto num ensaio que a gente chama de ensaio profundo, né, em que é feito um corte no embolso até chegar à base. Depois, mais 12 pontos na capa superficial do embolso, que pode denotar, pode observar, né, se pode observar a partir disso uma eventual falha de acabamento, e mais 12 pontos a cada 2.000 metros quadrados com a cerâmica aplicada. Então, uma hipótese, vamos supor, um prédio com 6.000 metros quadrados, né, seria um prédio, vamos dizer assim, padrão de área, 6.000 metros quadrados de fachada, a gente teria 12 vezes 3, seriam 36 para cada 2.000 metros quadrados, 36 vezes 3 daria aí mais de 100 pontos de arrancamento espalhados ao longo da fachada. Ah, é muita coisa? Não é. Não é, porque o custo para fazer esse ensaio é um custo relativamente baixo e, em compensação, você vai ter uma tranquilidade de que tudo aquilo funciona muito bem. Né? E a própria norma ainda prevê uma outra coisa. Antes de começar a fazer a fachada, 2, 3 meses antes, você faz um pano experimental, ele chama de painel teste, e faz o ensaio de arrancamento, porque quando a fachada está em curso, já pensou se der um problema? A execução de um revestimento desse numa fachada desses 6.000 metros quadrados que eu falei demora talvez 4 meses, 5 meses, dependendo da velocidade da construtora. Então, a fachada ela é feita de forma muito rápida. Então, se você deixar para fazer o ensaio só durante a execução propriamente dita e o resultado der ruim, o que ficou para trás é uma quantidade muito grande. O professor Joaquim Corrêa, que é o nosso mestre, né, que dá nome a esse instituto,
ele dizia o seguinte, que controle tecnológico, você vai fazer um ensaio de controle tecnológico de concreto, o resultado sai depois de 28 dias. Depois de 28 dias, aquele pilar já tem 4 lajes em cima dele, 3 lajes em cima dele. Então, isso não é controle. Mas como, professor? A gente trabalha com controle tecnológico, você está dizendo que isso não é controle? Ele dizia, não. Na verdade, assim, isso aí, aquele ensaio que você faz, é uma comprovação de que tudo que você fez antes estava apropriado. A especificação do material, mistura, transporte, lançamento, adensamento. E aquele ensaio, ele vai comprovar que tudo deu certo. Eu faço essa analogia também para a fachada. Você tem que fazer tudo correto para aquele ensaio ser apenas uma comprovação de que todo o cuidado que você tomou anteriormente foi feito. Essa é a ideia. O termo deveria ser mudado. Deveria ser acompanhamento tecnológico, em vez de ser controle. É né? verdade. Mais do que controle, é um acompanhamento. Ô, professor, sobre esse painel teste, uma dúvida que sempre ela é muito frequente, inclusive até às vezes quando a gente também está dando consultoria, eu não me recordo, mas eu não acredito que a norma, a 13755, ela fale em que local você precisa fazer esse painel teste. Mas, como o senhor mesmo falou, há uma fachada, até numa mesma edificação, ou quiçá na beira-mar de Boa Viagem, ou em Caruaru, né? Nas suas diversas direções, ela vai estar submetida a microclimas diferentes. Né? O macroclima é o mesmo, mas o microclima é diferente. Já visto uma fachada poente e uma nascente, por exemplo, né? E aí, nesse caso, esse painel teste, qual é a sua recomendação? Eu sou um construtor, né? Estou planejando, eu sei que eu tenho que fazer o painel teste. Isso é outra dúvida que é muito importante, gente. Sempre tente fazer o painel teste com uma certa antecedência, porque o ideal é você aguardar os 28 dias para você fazer o ensaio, né, de aderência no painel teste. Né? Mas que local seria a recomendação para esse painel teste? A ideia é que esse painel seja realizado num local que simule o mais fielmente possível a condição que aquela fachada estará submetida ao longo da sua vida. Né? Então, se puder fazer na própria fachada, melhor. Se não tiver espaço, né, que eventualmente não tem área ali para fazer, então você pode usar o muro ou algum local que realmente simule. E como você muito bem falou, que seja parte executada na alvenaria e parte executada sobre a estrutura de concreto, que assim você vai, de fato, simular tudo. E também, naturalmente, usando os mesmos materiais que vão ser empregados na execução da própria fachada. Tá joia, professor. Agora a gente saindo um pouco da base do tripé, da execução, né, que a gente estava falando aqui do âmbito da execução. Tem até um ensaio, gente, só para fazer um apêndice que eu notei aqui e não falei. A gente falou do ensaio de aderência, né? Mas a própria norma também fala do ensaio de percussão, né? Que você faz lá na hora, e a norma ela é clara, que ela diz que para os prédios em execução, qualquer cerâmica que esteja com som cavo, você tem que retirar e aplicar novamente. Tá? Então, você fazer lá o famoso, como é que é o nome? Tem gente que chama bate-choco, bate-oco, bate... Entendeu? Então, som cavo, né? Som cavo. Então, você faz lá a percussão, opa, tá com som cavo, tem que retirar e colocar. E tem um ensaio de arrancamento de pano cerâmico, né? De cerâmica, que a cada 100 metros quadrados... Não, menos. Menos? Aquele que você tira com ela no estado fresco Isso, ainda para ver para você verificar a superfície de aderência, né? O percentual de aderência. Isso. Então, são ensaios que você pode fazer uso aí durante a execução, tá, gente? E é importante. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que é que o senhor entende de manutenção. Né? E aí a gente está agora tendo um olhar, não um olhar do construtor, também o olhar do construtor, da construtora, né? Mas também a gente está começando a entrar aí no olhar de quem usa, né? Do consumidor, do condomínio. Né? Então, primeiro, enquanto construtora, que cuidados ela precisa ter, né? Na visão da manutenção, cuidados com o manual, enfim, que cuidados ela precisa ter, né? E aí depois a gente fala um pouco sobre a visão do condomínio, né? Que cuidados que ele deve ter para poder conduzir essa manutenção e manter a vida útil aí da sua edificação mais longínqua possível. Veja só, falando um pouco sobre a ótica aí do construtor, eu acho que um dos itens que mais a gente avançou ultimamente, né, é justamente essa questão da gestão das atividades de manutenção que existem nas edificações. A nossa indústria da construção civil é uma indústria muito, vamos dizer assim, atrasada em relação a outras indústrias, sobretudo a indústria seriada. Né? Para começar, que a gente trabalha com a mão de obra que, via de regra, ela tem um nível de escolaridade mais baixo,
né? Então é difícil de você implantar inovações. É uma indústria que não mecaniza muito, não racionaliza muito, então nós somos muito deficientes em algum ponto. Artesanais, né? Artesanais. Isso é um copo meio cheio e meio vazio, né? O copo meio vazio é porque tá ruim ainda. O copo meio cheio é que tem bastante coisa para crescer. Mas no campo da manutenção, hoje, ao contrário de anos atrás, hoje existem diversas ferramentas, diversos instrumentos que permitem um controle muito eficiente, uma gestão muito eficiente das operações de manutenção, seja por parte do condomínio, seja por parte da construtora, né? É preciso ressaltar o seguinte: a norma de desempenho 15.575, vamos dizer assim, ela reforça muito claramente a importância do usuário nas atividades de manutenção. Até então, essa coisa do usuário, ele fez manutenção, não fez, ninguém sabe, chamou um vigia, o irmão do pedreiro para fazer. Acabou, não é por aí. A manutenção tem que ser feita por profissionais habilitados, e essas manutenções requerem a emissão de anotações de responsabilidade técnica e comprovadamente realizados por profissionais habilitados. Então, em virtude disso, lá na própria Tecomate nós temos um braço da Tecomate, né, que é uma ferramenta de gestão de manutenção, que é o Facilitate, né, que hoje ele tem como nosso CEO o engenheiro Fábio Serrano, que foi meu aluno lá na Universidade de Pernambuco, junto com uma equipe muito forte, que a gente atua exatamente na gestão dessas operações de manutenção. O que significa isso? Tanto para condomínio quanto para a construtora, hoje, com base nesse instrumento, todas as partes envolvidas elas têm condições de ter uma previsão das operações de manutenção que precisam ser realizadas, notadamente as manutenções de caráter preventivo e preditivo, não manutenções de caráter corretivo, que são muito mais caras. As operações de manutenção preventivas, elas são, que se fala assim, né? Eu sei que isso é uma coisa meio teórica, 5 vezes mais baratas do que uma manutenção de caráter corretivo. Então, se a gente tem esses sistemas de controle, é a coisa mais simples do mundo, a priori. Você tem um sistema que informa aos agentes envolvidos quais são as operações de manutenção a serem realizadas, como deve ser feito isso, registra isso nesse mesmo sistema, porque daqui a 5, 10, 20 anos, quando essa manutenção for refeita, você tem aquele histórico, tem a garantia de quem fez aquilo, enfim, você tem todas as informações que são necessárias para o sucesso daquela manutenção. E mais ainda, precedendo essa operação de manutenção, existe a elaboração do manual de uso, operação e manutenção. Existe uma norma específica no Brasil que trata disso, 14.037. Então, ela trata exatamente de como elaborar um manual e como esse manual chegar junto aos usuários e aos construtores para que as operações de manutenção sejam feitas a contento. Então, eu posso, assim, da experiência que eu tenho, que talvez esse seja um campo em que a gente tenha evoluído mais ultimamente, a indústria da construção civil tem evoluído mais para se aproximar um pouco da indústria seriada, né? Acaba com essa história de dizer, não, o usuário acha que fez a manutenção, mas não existe mais acho que fez. O usuário ele precisa fazer a manutenção em conformidade com o que está previsto no manual, né? E evidenciar essa manutenção, isto é, registrar num sistema quando fez, quem fez, emitir uma anotação de responsabilidade técnica, que ao longo dos anos, com o passar dos anos, isso facilita muito as operações dos administradores. Eu faço aqui, João, um adendo relacionado a isso, é o seguinte: a gente tem falado muito de edificação residencial. Edificações residenciais carecem de manutenções como qualquer outra, mas esse problema se torna ainda mais necessário se você extrapolar para um shopping, um hotel, um hospital. Então, equipamentos de grande porte como esse, você imagina, você vai fazer... Outro dia eu fui fazer uma inspeção do Shopping Recife, e daquela primeira etapa, né, construída na década de 80, e eu queria... Eles pediram para a gente fazer... Isso faz alguns anos já.
Eles queriam que a gente fizesse uma inspeção na fundação. Mas o chefe da manutenção lá, ele não tem culpa disso, ele não sabia qual era o tipo de fundação usada porque não havia o projeto original executado na década de 80. Isso não estava disponível para ele. Então, como é que até para a gente fazer uma manutenção sem saber qual é o tipo de fundação, fica difícil. Hoje, todos os projetos, quando se faz um sistema como esse, ele registra todos os projetos que foram feitos. Muitas vezes, inclusive, registra quais foram, até por meio de fotos, como é que aquela obra foi executada. Então, eu fico imaginando um equipamento desse grande porte que tem uma plataforma tipo o Facilitate à sua disposição hoje, daqui a 20, 30 anos, provavelmente eu já vou estar aposentado, mas Fábio Serrano e sua equipe estarão aí atuando, então ele vai chegar lá e vai ver, não, lá em 2022 foi feita uma operação de manutenção aqui por fulano de tal, e tem as fotos, e tem um registro de tudo como foi realizado. Então, eu posso te assegurar, João, que as operações de manutenção, a gente hoje avançou muito. E também te asseguro que tem muitas falhas de uso, né, que podem ocasionar infiltração de água, mancha. Exemplo clássico, o cidadão vai e coloca uma tela de proteção na fachada para evitar risco para uma criança ou alguma coisa lá na janela. A colocação dessas telas é feita a partir de uns furos que são executados no próprio revestimento cerâmico. Então, caso isso não seja feito de forma apropriada, não é raro acontecer de infiltração de água de grande intensidade ser oriunda desse uso inadequado. Então, situações como essa têm que ser previstas no Manual de Uso, Operação e Manutenção também. A nossa construção hoje está bem madura com relação a essas questões normativas, porque você veja que é um ciclo que veio se fechando. Começou lá no ano de 2012 com a revisão da norma de gestão de manutenção, veio depois com a norma de desempenho em 2013, entendeu? Vieram outras normas e agora, se não me engano, foi em março de 2020, fechou com a norma de inspeção predial, a 16747, que inclusive já está em revisão. Então, você vê que todo esse arcabouço normativo, esse ciclo está se fechando e vai vir a norma de garantias, não é isso, Fábio? Então, vai vir a norma de garantias e aí a gente vai ter todo um arcabouço aí para a disposição da nossa engenharia, né? E aí, falando um pouco sobre essa questão ainda de manutenção, né? E aí agora trazendo um pouco o olhar do morador, do síndico, né? Como o professor Angelo falou, né? Quando a gente trata de manutenção, historicamente, e na teoria, né? E na prática, você tem aí as três classificações, né? Preditiva, preventiva e corretiva, né? E como é que um condomínio se encaixa, né? Dentro dessas três vertentes aí, né? A preditiva e a preventiva, né? A gente entende que seja lá você fazer a inspeção. Você fazer a inspeção e limpeza de uma fachada é fazer manutenção preventiva. E a preditiva, dentro desse âmbito, é você fazer os ensaios, né? Por exemplo, um ensaio, e obviamente fazer um ensaio não destrutivo, né? Porque você não quer destruir seu revestimento cerâmico de fachada. Então, em se tratando de um condomínio, né? Sempre que você for contratar um serviço de manutenção para sua fachada, né? Que esse trabalho de limpeza da sua fachada, né? Que esse trabalho ele preceda de um trabalho de inspeção da fachada, né? Por um profissional habilitado e experiente na área, né? E que esse trabalho ele seja composto por análise documental, como o senhor bem falou, e isso é uma dificuldade, porque essa cultura da inspeção, você veja que ela tá da inspeção, da manutenção, ela está vindo de 2012. Eu lhe digo que da norma de desempenho para cá, isso está começando a ficar mais arraigado dentro do nosso meio como um todo. E aí você faz uma grande dificuldade é você ter o levantamento do histórico da edificação. Então, isso, com o tempo, a gente está começando aí a entrar nos segundos e terceiros ciclos de inspeção, né? Então, eu costumo dizer que a gente está começando aí numa edificação agora, e aí você já vê que a nossa ida lá é a recomendação de um outro relatório de inspeção que um outro profissional fez. Então, é o segundo ciclo, a gente está começando a entrar na segunda onda, né? E aí esses períodos de inspeção, eles variam de acordo com a idade da edificação e com o problema que a edificação tem. Podem ser 3 anos, 5 anos. A norma, a 16747, ela não especifica período, né? O período fica a critério do profissional que está fazendo a inspeção, bem como
como a legislação vigente do local, né? Seja a lei municipal, estadual, por aí vai. Então, mas tratando da parte de manutenção preventiva, né, eu entendo que seja esse levantamento documental, né, que é importante para que você tenha, você faça a anamnese do problema da edificação em si, ou de parte daquela edificação. A inspeção visual, que inspecionar é manutenção, gente. Inspecionar é manutenção, né? E a execução de ensaio de percussão, percutivo, né? Então, o ensaio de percussão, ele vai te predizer se vai existir um problema de queda, um problema futuro de queda naquele revestimento cerâmico de fachada. Não quer dizer que deu soncavo, né, vai cair aquela cerâmica. Não, gente. Quer dizer que existe algum tipo de vazio por trás. Mas ainda assim, aquela cerâmica está aderida. Então, você pode começar a ter ações preventivas, né, a fim de que você diminua os seus custos de manutenção corretivas no futuro, caso você venha a fazer, né? Porque você vai prevenindo, você vai tornando a vida útil, né? A vida do seu sistema mais duradoura. Então, para fechar, professor Ângelo, só para fazer um adendo com relação à questão dessa cultura da manutenção, que o senhor falou a gente fala muito de edificação aqui residencial, mas edificações comerciais, elas precisam ter esse olhar, esse cuidado, e aí eu vou lhe dar um depoimento, né? As industriais também, apesar da indústria fordista, né, a indústria de série, ela ser uma indústria extremamente mais organizada com relação a isso, essa organização, ao que me parece, a experiência que eu já tive a oportunidade de vivenciar, ao que me parece essa é uma organização que ela é muito voltada para a parte da linha de produção da fábrica. Quando você vai para a parte civil, né, as estruturas, pilares, vigas e lajes, caixa d'água, rampa, etc., isso é negligenciado. Tá bom? E a própria indústria, ela imagina que a manutenção eu vou fazer uma pintura disso aqui, vou renovar a pintura de um corrimão, a pintura do sistema de prevenção e combate a incêndio. Então, mas não é só isso, é muito mais que isso. Então, toda vez que a gente entra, a gente se depara com essa situação também do âmbito industrial. Tá? E logo indústria, que é um ambiente extremamente agressivo, né? Dependendo do tipo de indústria, né, pela NBR 6118, é classe de agressividade nível 4. Né? Então, a indústria também precisa ter esse olhar atento para a manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos sistemas civis, né, dessa indústria. E aí, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse um recado aí sobre como, né, qual é a boa prática que tanto construtora quanto quem está do outro lado da moeda, que seria o cliente, o consumidor, o condomínio, né? Quais seriam as boas práticas que eles necessitam fazer para que tenha aí um sistema de revestimento cerâmico de fachada, né, longínquo, duradouro, e que não venha apresentar problemas, mas que sejam os mínimos possíveis? Veja, na verdade, assim, a questão da manutenção em sistemas de revestimento, eu faço a seguinte analogia. Se você pegar, vamos supor que você mora num prédio em que são 2 apartamentos por andar. Você está lá no 201 e o teu vizinho está no 202. Imagina que esse seu vizinho saiu e ele passou 1 ano fora, certo? Então, se você voltar daqui a 1 ano, provavelmente o seu apartamento vai estar no estado de conservação muito melhor do que o dele. Porque o seu, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, você vai, varre, passa um pano, limpa, você faz uma limpeza que seja, que é o que Tibério chama de uma manutenção ordinária. Ordinária no sentido de dia a dia. E aí essa simples operação de limpeza, você está conservando o seu bem. Você vai passar uma vassoura, você vê um problema que está aqui, vai passar um pano, você vê uma falha que está acolá. Então, essas atividades ordinárias lhe alertam para um problema, para antecipação de um problema maior que possa vir a acontecer. Então, no caso de uma fachada, a recomendação que se fala de um revestimento de fachada é o seguinte: claro, utilizar o que o manual está indicando, né, a cada 5 anos, uma limpeza. E essa limpeza, o simples fato de o cidadão descer lá, fazendo uma limpeza com um jato d'água desses que a gente vê
lavador de carro, né? Com uma pressão não muito alta, inclusive. Você pode passar lá para fazer uma limpeza. Na hora que ele estiver fazendo isso, naturalmente, se tiver alguma falha, ele vai intervir para corrigir aquela falha pontual, e essa falha pontual não vai se transformar numa falha maior ao longo dos anos. Essa que é a ideia, né? E aí lembra aquela coisa que eu falei, a manutenção, ela é o tipo de serviço que ela é um contrassenso que eu vou falar aqui, mas ela quanto mais você gasta com manutenção, mais barata ela se torna, porque você está prevenindo a ocorrência futura. O tempo é a lei de Fick, lei dos 5, como a gente falou aqui. Com base nessa ideia, quanto mais tempo você gasta para fazer a manutenção, mais cara ela vai se tornando. Então, se você vai fazendo manutenção de caráter preventivo, uma simples limpeza, você vai gastar hoje para deixar de gastar 5 vezes mais se você deixar para depois. Então, eu acho que é isso, é adotar o que está no manual, fazer limpeza, e aí, com essa limpeza, você consegue identificar eventuais problemas que venham a se tornar mais críticos lá na frente. Vou só, então, fazer um complemento no que o professor falou, que foi sobre a questão da manutenção, né? Eu tenho um amigo que ele dizia o seguinte: cara, é tudo aquilo que você faz e não se sente satisfeito. Tá? Então, e acredito que a questão da manutenção, ela vive aí um dilema igual às obras de saneamento, né? Porque são coisas que você não vê o resultado, né? Você vai construir uma guarita, você vê a concepção da guarita, né? Então, é uma analogia é a visão que eu tenho. Por isso que, às vezes, a manutenção ela é tão relegada, né? Verdade. Então, eu gostaria de agradecer, viu, professor, a sua disponibilidade, acima de tudo. E eu que agradeço, João. Eu agradeço aí a você aí por ter tratado desse tema aí, que é um tema do nosso dia a dia, né? Parabenizar a iniciativa. E sempre que precisar, estou aqui à disposição para a gente tratar desse e de quaisquer outros temas que eu tenha competência para falar sobre ele. Tá, joia, professor. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um podcast Engenheirar. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até o final. Sigam a gente nos nossos canais, tem muito conteúdo bacana. A ideia nossa aqui é difundir, né, conhecimento. Se você tem alguma informação e quer difundir conhecimento, procura a gente também. Estamos à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.